Fala, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Heisen de literatura aqui trazendo mais um conteúdo muito legal, galera, certo? Dando continuidade aí ao nosso estudo do quinhentismo, beleza? Vale lembrar, galera, que na aula passada a gente estudou o quinhentismo, mas no sentido de verificar o que de fato foi o fenômeno desse movimento, digamos assim. A gente percebeu que era uma literatura muito mais centrada no sentido de explicar, né, galera, narrar, descrever o que era a descoberta portuguesa, digamos assim, certo? E que os autores eles tinham basicamente duas preocupações, no sentido de narrar e descrever o que foi o achado aí da coroa portuguesa, certo? E também a preocupação de catequizar os indígenas, beleza? Então a gente percebeu também que não foi uma escola literária necessariamente, porque, galera, não é considerada uma escola literária porque não tinha uma proposta, certo? Esse momento aí, ele tinha um único objetivo, que era justamente aí narrar, descrever e falar sobre a necessidade de catequização dos indígenas, certo? Então aqui a gente tem, né, uma pintura bem emblemática aí, né, galera, que reforça bem essa chegada aí dos portugueses aqui ao solo brasileiro, beleza? Que são os primeiros contatos que nós tivemos aí. E o que nós vamos fazer agora nesse encontro é justamente falar sobre os autores, né? A proposta de cada um deles, cada um tinha ali uma perspectiva. A gente vai perceber que é uma literatura muito subjetiva, muito centrada mesmo no que cada autor achava dessa província brasileira, né? O que cada um tinha, que cada um via as oportunidades, beleza? Já é importante a gente destacar aqui, galera, que o que nós temos nessa literatura é uma literatura partindo do ponto de vista de um olhar colonizador, certo? Isso cai muito em questão. Não foi um encontro fraterno, não foi um encontro no qual houve de fato igualdade, né? Existia sim, na verdade, um olhar superior, certo? De um povo que de fato se achava superior e que quando chegou aqui começou a falar sobre a necessidade de se explorar essas terras, de catequizar esses povos selvagens, ingênuos, infantis, beleza? Então o que nós temos na verdade é uma literatura a partir do ponto de vista do colonizador português. Beleza? Vamos começar então a nossa aula, galera. Começando aí, dando início aí ao nosso estudo, nós temos aqui a carta, né, do achamento. Só para lembrar, carta de achamento aqui, gente. Isso aqui tá lá no Museu do Tombo, lá em Portugal, certo? Que é o documento que é considerado aí a certidão de nascimento do nosso solo brasileiro, do nosso país, beleza? Essa carta aí, galera, de acordo com ela, né, ela é datada, e o dia que eles chegaram de acordo com esse documento foi justamente no dia 22/4/1500, tá bom, galera? Então, de acordo com o cara que escreveu, que foi Pero Vaz de Caminha, que foi o redator mor, digamos aí, de Pedro Álvares Cabral, que tinha o objetivo de manter a coroa informada sobre os achados, sobre o que eles estavam vivendo aqui nesse solo. Beleza, galera? Então, o que nós temos aí? Primeiro, é uma literatura do descobrimento, como a gente viu na aula anterior. Se você está acompanhando aí, muito importante, certo? Se você não viu o que de fato é quinhentismo, você pare essa aula aqui agora, volte lá na aula anterior, verifique o que foi o quinhentismo. Tá, galera? Vai lá, verifica o que aconteceu, né? Qual era a proposta do quinhentismo e tal. Depois você volta para cá, porque o nosso objetivo é analisar as obras, certo? Analisar a proposta de cada autor. Então talvez você fique um pouco perdido se a gente avançar muito aqui e por não entender o contexto da situação, beleza? Então nós temos aqui uma literatura, como nós vimos na aula passada, de caráter documental, forte pessoalidade. Então quando eu falo pessoalidade, estou falando de subjetividade, galera, beleza? Também a gente tem literatura de informação e literatura jesuítica. Pessoal, o principal disso aqui são essas duas características, beleza? Mas o que a gente vai verificar agora é justamente os trechos, são justamente os trechos desses documentos aí. E qual era a proposta de cada autor. Isso cai em prova, tá, galera? O que as bancas fazem muitas vezes é trazer trechos ali, certo? Da carta de achamento ou do sermão que era escrito ali e tentar identificar qual era o objetivo. O que aquela pessoa que escreveu aquele documento tinha como objetivo, qual era a proposta dele. E o primeiro aí, galera, não se pode deixar de lado, né? O primeiro foi aí Pero Vaz de Caminha, certo? Que foi o escritor mor, como eu falei, do pessoal, dos navegadores ali, que tinha como objetivo manter o Portugal informado do que acontecia, certo? Então, olha aqui, ele foi escrivão mor da esquadra de Pero Álvares Cabral, certo? Escritor e vereador português de formação humanista, certo? A sua principal obra foi essa aqui, meus queridões, ó, Carta
de achamento do Brasil, certo? A gente tem aqui essa data, mas vale lembrar que de acordo com o documento foi dia 22 de abril, certo? E aí a gente tem a importância, galera, a importância disso é o nascimento, né, gente? É o primeiro documento que fala, né, em escritos, em registros do Brasil, certo? Então a importância dele é muito grande, porque marca o nascimento do nosso país aí. E o conteúdo? Foram os primeiros contatos, tá, gente? Com os indígenas, beleza? Descrição da terra, da flora, da fauna, os costumes nativos da costa brasileira, certo? Dando continuidade aí a essa aula, galera, é bem curtinha, bem tranquilo, nada melhor do que um trecho aí da carta de achamento. Se você quiser acessar essa carta, vale lembrar que ela já está no domínio público, tá? Então você pode pesquisar aí no Google, Carta de Achamento do Brasil, Pero Vaz de Caminha, certo? E lá você vai identificar, né? Ela tem 27 páginas e você vai encontrar o que de fato ele escreveu, beleza? Mas aqui a gente tem uns destaques aqui principais desse documento de tamanha importância aí, galera. Se liga. Senhor, posto que o capitão mor dessa vossa frota e assim os outros capitães escrevem a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu pude e puder, ainda que para o bem contar e falar, saiba pior que todos fazer. Tome vossa alteza, porém, a minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, para afamosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Tá bom, galera? Então aqui nesse trecho, que já caiu em prova inclusive, certo? A gente tem alguém, né? A gente tem primeiro um tom epistolar, né, galera? Tom epistolar se refere justamente a uma epístola. Uma epístola, galera, é uma carta com um tom formal, beleza? E é claro que ele ia utilizar esse tom epistolar justamente por quê? Porque ele estava conversando com a coroa portuguesa, certo? Então é um tom de solenidade mesmo, certo? Então o que nós temos aqui é subjetividade e honestidade, né? Você vê que muitas vezes ele fala, nós encontramos, eu farei isso, eu farei aquilo, certo? A gente tem aqui humanidade e na retórica, certo? E a gente tem também a questão de alguém que está vendo e narrando, então traz essa característica aí de testemunho ocular. Beleza, galera? Então essa carta ela vai trazer muitos trechos importantes, tá, galera? Trechos de alguém que de fato viu as primeiras experiências, né? Que tiveram ali, vai narrar, né, a chegada das primeiras embarcações, e aí quando eles conversaram e os primeiros contatos com os indígenas, beleza? As conversas que eles tiveram ali inicialmente, certo? Entre eles e os primeiros contatos mesmo, certo, galera? Então a carta do Pero Vaz de Caminha tem essa importância aí. Compensa dar uma lida para entender de fato o que foi o quinhentismo. É rapidinho, 27 páginas para vocês, eu tenho certeza que é muito tranquilo de ler. Vamos avançando aí, galera. Depois a gente tem o José de Anchieta, certo, galera? Que era justamente quem? Era um padre jesuíta espanhol, historiador, gramático, poeta e teatrólogo, certo, gente? Isso aqui é importante, tá? Quando a gente tem aqui gramático, poeta e teatrólogo, a gente está dizendo também, a gente quer destacar com isso, que o padre José de Anchieta, ele criou uma gramática na língua indígena, de fato, no Tupi-Guarani, certo? Ele também escreveu teatros ali, peças teatrais mesmo, porque ele percebia que a cultura era uma das melhores formas de ter acesso a um povo, certo? O povo se envolve com aquela dramatização, e aí a partir daquilo eles começam a entender melhor, uma pedagogia, né, no sentido de trazer esse valor cristão assim na época, certo? Ele também compôs ali cantigas, poesias, tá bom, galera? Então talvez ele seja um dos maiores nomes ali mesmo da literatura colonial brasileira, certo? Falando ali dos primeiros momentos, de fato, da colonização. Então ele tinha um tom de catequização dos indígenas, no sentido de defender os povos nativos contra os abusos dos colonizadores portugueses. Então, anota isso aí, galera, rapidinho. Além da questão de catequizar, certo? Ele também trazia essa questão de defender os indígenas. Ele era um defensor dos indígenas ali nesse sentido. Beleza? Mas galera, claro, né, nos escritos ali, por quê? Porque a gente sabe que quando a colonização aconteceu, nos primeiros momentos, foram momentos de tranquilidade ali, de paz, certo? Só que depois, como nós sabemos, os indígenas foram escravizados e viveram todo tipo de dificuldade mesmo, típica, né, de um povo que vem e domina, que invade as suas terras, né? E aqui é já importante a gente destacar
que trazer aquele questionamento, né, do ponto de vista de quem escreve, né? Vocês têm aí uma obra do Paes muito importante, que é O Perigo da História Única, porque o que a gente sabe em relação a Portugal, de fato, é o que a literatura, em relação a chegada dos portugueses aqui ao Brasil, é o que a literatura portuguesa nos mostrou. Mas qual foi a perspectiva do indígena? Qual foi a perspectiva do africano ali, de vários povos ali, digamos? O que de fato eles viram, certo? Então existe essa questão aqui muito forte, tá? A questão também aqui, outro ponto, galera, legado linguístico, tá? Ele aprendeu de fato Tupi-Guarani para então criar a primeira gramática da língua indígena, certo? Que foi a língua geral usada por toda a costa, tá? E também teve diversas obras, como eu falei para vocês, a arte da gramática na língua mais usada na costa do Brasil e o poema A Virgem, entre cartas e autos teatrais, tá bom? Então a gente tem essas características aí muito importantes. Galera, nesse tempo aqui também, certo? Quando os colonizadores aqui chegaram, em questão de pouco tempo, começou a surgir uma espécie de língua ali, digamos, que era uma mistura do Tupi-Guarani com o português de Portugal, certo? E aí a coroa portuguesa percebeu esse surgimento dessa língua, e quando surge uma nova língua, surge também uma nova fronteira, um novo problema de comunicação. E nesse momento ele começou a definir então que a nova língua não fosse a língua do indígena. A nova língua ensinada aos indígenas e a esses povos que agora estão aqui na colônia deverá obrigatoriamente ser o português de Portugal, certo? Talvez seja essa a contribuição também do indígena que tenha dado origem à nossa maneira de falar aqui no nosso país, esse português, que é diferente de todas as variações aí dos outros países, tanto na África, né, quanto também naquela região ali da Ásia, na China, por exemplo, certo? Nós temos uma maneira muito única de falar português, a nossa maneira mesmo, tá? Porque é um povo miscigenado e talvez a contribuição indígena seja muito forte nesse sentido. Galera, então só recapitulando aqui, o primeiro autor do qual nós falamos foi o Pero Vaz de Caminha, que tinha mais o objetivo de trazer uma crônica narrativa ou descritiva da colônia, do achado português. O segundo aqui que nós falamos foi o Padre José de Anchieta, que tinha o objetivo de escrever uma gramática em Tupi-Guarani, escrever peças teatrais, poemas e diversas composições para que ele pudesse assim tocar o povo, ter acesso ao povo e começar a trazer a catequização, certo? Esse processo aí, beleza? Depois nós temos a carta de José de Anchieta, que foi escrita lá em 1555. E galera, vamos dar uma lida aqui rapidinho, certo? Para a gente observar aí essas características. Se liga. Estamos, padres e irmãos caríssimos, em esta Índia do Brasil. Agora, com a ajuda do nosso Senhor, nos ocupamos com a doutrina destes índios. Estes índios têm grandíssimas guerras entre si, umas nações contra outras, o que é comum em toda a Índia do Brasil. Então ele começa a falar aqui já no sentido de intervenção, já no sentido de dizer que era um povo bruto. Certo? Então o que nós temos aqui? Um relato missionário, beleza, galera? Então é uma carta, relatório típica da literatura jesuítica, né? Prestação de contas à Companhia de Jesus sobre o avanço da missão no Brasil, certo? Depois nós temos aqui a missão etnocêntrica. Anchieta descreve os indígenas sob um olhar do europeu cristão, destacando práticas que considera bárbaras e obstáculos à conversão. Engraçado isso, né, galera? A galera de Portugal, da Espanha, da Europa falando de práticas bárbaras. Vamos lá então. Depois nós temos aqui o valor histórico, né, galera, no sentido de registrar os primeiros contatos, né, o olhar dos portugueses ali, registrando os primeiros contatos com esse povo, de fato, o povo real brasileiro que estava aqui. Beleza? Qualquer coisa, galera, pode voltar, pode pesquisar. Eu tirei trechos aí porque a gente não tem tempo, né, para analisar as obras completas, mas considerem aí a essência, tá bom, galera? Certinho? Vamos lá. A gente tem aqui também Pero de Magalhães Gândavo, certo, gente? Que ele tem uma importância muito grande porque, de fato, ele foi o primeiro historiador do Brasil. Então, ele também era gramático, professor, historiador e cronista português. Ele foi autor do primeiro livro publicado em língua portuguesa sobre o Brasil, tá, galera? Então, o primeiro livro aqui, de fato, publicado falando sobre o Brasil, foi ele que escreveu. Vale lembrar que os outros escritos eram crônicas, eram cartas, certo? E não eram, de fato, um livro, não eram de fato ali uma proposta nova. Deixa eu mudar aqui essa câmera para cima, galera, para melhorar aí para vocês. E aí, quais foram as obras? História da província da terra de Santa Cruz, que vulgarmente chamamos de Brasil, e Tratado da terra do Brasil, certo? E aí a gente tem uma descrição detalhada da fauna, da flora, dos povos indígenas e a descoberta por Pedro Álvares Cabral.
E a intenção aqui, gente, desse autor, que fique muito claro, é falar sobre a importância de chegarem os colonos para cá, né? Do português de fato vir para esse país, porque do ponto de vista dele era uma terra de oportunidade, né? Uma terra muito rica, era fácil plantar, era muito extensa e que tinha muitos recursos naturais e que por isso era de fato uma oportunidade para o povo português chegar ali. Então atrair colonos portugueses pobres para o Brasil com uma visão positiva da nova terra, beleza? Então vamos lá, galera, avançando aí, nós já vamos partir aqui para mais um trechozinho. Eu vou colocar a câmera aqui embaixo agora para a gente poder ver melhor. E vamos lá, galera, então o trecho História da Província de Santa Cruz. Nesse trecho aqui a gente tem uma partezinha muito famosa das três letras ali, né, que inclusive já caiu em prova vestibular da UNB, já caiu em prova também da UFRJ, que eu já caiu em vários vestibulares, certo? Mas antes de partir para ela, vamos lá, crônica etnográfica, gente, isso aqui é importante, tá? O viés ali mais do ponto de vista do europeu, certo? Jogo retórico ali, certo? Ele fazia essa questão, vou explicar para vocês. Estilo renascentista, né? Ele tinha uma prosa mais enxuta, direta e observacional, certo? E tinha também uma intenção de propaganda mesmo, certo? De atrair a galera para essas novas oportunidades. E aí, galera, se liga aqui nesse trecho, vamos comigo. Analisa aqui à direita, nessa colunazinha aqui. Se liga aí, ó. Esses índios são de cor parda e cabelo liso. Têm o rosto achatado. Em sua maioria são bem dispostos, fortes e de boa estatura. Gente muito corajosa, que teme pouco a morte e é destemida na guerra. A língua que usam por toda a costa é uma só. Carece de 3 letras, a saber, não se encontra nela o F, nem o L, nem o R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Galera, então olha aqui, ó, não tem fé, nem lei, nem rei. Então, o que a questão pode cobrar aqui de você? Ela pode querer cobrar no sentido de dizer que o padre estava de fato preocupado, né? No sentido de trazer a esperança, de trazer boa aventura, de trazer coisas boas para esse povo, mas não é. O que a gente tem? O olhar do colonizador, que tinha a sua suposta superioridade, e que falava que era um bando de bárbaros convivendo, certo? Mas que não sabiam eles que aqui já tinha lei, aqui já tinha rei e aqui já tinha fé também, beleza? E o que eles fizeram nos próximos anos foi justamente impor uma língua, impor uma cultura, impor uma religião, demonizar tudo o que não era de fato europeu, trazendo aí na galera uma visão negativa que se tinha da própria cultura, certo? Então pode cair aqui em questão esse trechinho, principalmente aqui no final, fé no sentido de dizer que não tinham religião, mas tinham, fé no sentido de dizer que não tinham lei, certo? Mas tinham, e nem rei, beleza? Quando se fala aqui, essa parte é a mais importante, nem rei, a gente quer destacar a importância de se trazer alguém que possa mandar, que possa reger esse lugar aqui que é desordenado, digamos assim. Beleza, meus queridões? Vamos avançando aí, certo? Então a gente tem a contribuição de Pedro de Magalhães Gândavo também, que foi outro cronista aí importante também, que escreveu a primeira obra aí, certo? Em português, falando sobre o Brasil. E aí a gente tem o Padre Manuel da Nóbrega, certo, gente? Que foi outra pessoa que também trouxe uma literatura jesuítica, certo? Aqui à direita a gente tem uma estátua dele, que foi posta lá em Salvador, certo? Aqui o que seria o padre aqui. E aqui nesse cantinho aqui, se isso cair em prova, tá, galera? Seria uma menina indígena ajoelhada, segurando um crucifixo aqui, como vocês podem ver. Aqui a gente percebe que ela é indígena pela sua vestimenta e no sentido de se arrepender, certo? Então, dando na gente aquela ideia de que alguém deve se arrepender, né? De alguém deve, esquecer a sua cultura, a sua religião para adotar o que era novo, para adotar a minha religião, beleza? Esse olhar bem de colonizador mesmo. Então o que a gente está vendo nessa aula, galera, é só isso, né? Então, primeiro, olha lá, quem era? Padre jesuíta português, chefe da primeira missão jesuítica à América, chegando ao Brasil com a armada de Tomé e Souza em 1549. Teve os feitos históricos que participou da primeira missa no Brasil e da fundação das cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, que foi o marco da colonização portuguesa, né, gente? E aqui a gente tem informação da terra do Brasil, diálogo sobre a conversão do gentio e o tratado contra a antropofagia, certo? Que esse papo aqui, antropofagia, a gente vai entender o que era, né? Que é o ato de devorar homens e tudo mais. E aí, galera, a gente tem aqui o diálogo sobre a conversão do gentio, certo?
Se liga aí, ó. É um trabalho excessivo lidar com estes. São tão embrutecidos que nada de Deus entra em seus corações. Estão tão obstinados em matar e comer que não sabem desejar nenhuma outra felicidade. Pregar para estes é como pregar no deserto para as pedras. Então percebam aí, né, o quanto ele falava da dificuldade de pregar para essas pessoas, né, gente, e que quanto elas eram ignorantes, né, todo um olhar mesmo confirmando tudo que a gente já viu, né, galera? Então, é um gênero mais dialógico, no sentido de alguém que está dialogando, conversando ali e tudo mais, certo, gente? Visão ambígua, né? Porque ele reconhece a humanidade dos indígenas, mas também descreve sob forte viés etnocêntrico europeu e cristão, tá? Tinha a questão também de conflito, que era a tensão entre fé na missão evangelizadora e o desânimo diante das dificuldades reais da catequese no território brasileiro, certo? E a importância histórica, nem precisamos falar, né, galera? Foi a primeira obra de missionação escrita no Brasil, que revela também os dilemas e as contradições da colonização jesuítica, certo? Queridões, aula muito curtinha, muito fácil, muito tranquila. Esses foram os primeiros escritos que nós temos aqui, são os principais, as principais contribuições dos autores aí do quinhentismo na nossa literatura. E aqui a gente conseguiu resumir muito bem o que era de fato a proposta desse momento ali, desse reflexo da literatura na literatura portuguesa, que foi a chegada da suposta descoberta do Brasil, certo, galera? Então vale lembrar também, destacando aqui como a gente viu na aula anterior, a escola literária que estava em vigência na época, gente, não foi o quinhentismo, tá? Porque o quinhentismo, como eu falei, certo? O movimento literário que estava vigente era o classicismo, certo? Então a gente vai falar de Luiz Vaz de Camões, beleza? Que foi o cara que trazia uma nova proposta, uma nova pegada ali da literatura, da arte, da filosofia, digamos assim. O que nós temos aqui é esse momento sendo refletido na literatura deles, na literatura portuguesa. Certinho, meus queridões? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês e até mais, galera. Estudem muito que vai valer a pena.